a gente agradece imensamente, tá bom? Muito bem. Dizer da alegria, né, de estar aqui mais uma vez, agradecer em nome da pessoa de Eva a oportunidade. É sempre um grande prazer estar aqui no Viana, retornar a essa casa. E aqui a gente aproveita para cumprimentar todo mundo que aqui se encontra e também a quem está nos assistindo pela internet. E na noite de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre uma passagem que está nos evangelhos, né, de Mateus, capítulo 6 e Lucas, capítulo 12. E eu queria destacar da fala de Jesus, justamente quando ele começa a falar usando uma palavra que leva a gente a pensar mais. E a palavra é justamente essa. Eu falei mais, obrigado, meu irmão, mas a palavra é mas. E ele vai dizer mas, em algumas traduções, buscai primeiro o reino, e tudo mais vos será acrescentado. Toda vez que a gente usa a palavra mas, a gente tem que ter dito alguma coisa antes, né? Lógico. E aí vem a pergunta, o que foi que Jesus falou antes, então, para chegar nessa observação? E lá ele vai dizer assim: não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Entesourai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Essa é a primeira parte da fala de Jesus em torno dessa proposta. E ela nos leva dentro de várias possibilidades, mas nós vamos destacar aqui nesse momento a questão do apego. E o apego por quê? Porque é uma medida interessante para a nossa caminhada. A gente pode colocar de repente, mas eu não sou uma pessoa apegada. Eu não sou uma pessoa que me vejo apegada a nenhuma das circunstâncias da vida. E aí a gente pode também fazer uma pergunta, será? Ou será que nós ainda somos apegados e não descobrimos que somos? Ou o tanto que nós somos apegados? E aí me permitam um exemplo pessoal, fazendo parte do projeto A Ponte, lá no bairro das Indústrias, também por coincidência, nós temos a oportunidade de viver a experiência do bazar. E o bazar é bem interessante porque a gente arrecada, né, roupas, utensílios, e a gente coloca à venda lá na comunidade, e o que é vendido no bazar, a renda do bazar, é utilizada justamente para a manutenção do projeto. O projeto A Ponte é um projeto bem interessante, que trabalha com a educação em vários aspectos de crianças de 3 a 6 anos. E eu hoje estou mais vinculado a esse projeto, né, atuo como um dos educadores. E aí minha esposa chegou para mim, que alguns aqui conhecem, né, e disse: Neto, dá uma olhada lá no teu guarda-roupa e vê se não tem assim algumas roupas, algumas blusas, shorts, de repente, que você possa doar para o bazar, que a gente está precisando desse apoio. E aí eu fui dar uma olhada e encontrei algumas peças de roupa que estavam em boa condição de uso e que eu poderia disponibilizar para o bazar. E aí eu separei essas peças de roupa e deixei lá só, essas peças aqui você pode levar. Passou, era na semana seguinte, no dia do bazar, que era realizado periodicamente, ela chegou para mim e disse: Neto, a gente está com um problema de equipe. Está faltando gente. E aí eu disse: certo. Eu disse: então você pode ajudar a gente? Eu disse: posso, né? A agenda estava tranquila no final de semana. E posso sim, tranquilo. E aí nós fomos, né? Chegamos lá no bairro das Indústrias, tudo certo. Quando eu chego lá, né, aí eu vou fazer a pergunta e vocês vão responder naturalmente, né? Imagine assim, uma pessoa que trabalha em banco, quando ela chega no bazar, ela vai para onde? Para o caixa, né? Lógico, né? E lá estou eu no caixa, começo a atender as pessoas e tal, vai chegando. Meus amigos, minhas amigas, quando chegou uma senhora, um monte de peças de roupa e comecei a passar as peças. Quando eu cheguei nas minhas camisas, se eu disser a vocês que para soltar a camisa deu trabalho, e aquilo para mim foi chocante,
Porque eu saí, mas espera aí, imagine, né? Ela puxando a camisa e eu tentando soltar, né? E eu, peraí, mas o que é que está acontecendo comigo? Que sentimento é esse? Apego. Eu abri a mão, a mulher foi olhando para mim sem entender nada, né? Porque afinal de contas, isso aqui é para vender ou não é, né? E lógico que era para vender, e eu tinha separado as peças de roupa. E por que então que eu estava passando por aquela situação? Então, quando eu saí do bazar, eu cheguei em casa e eu precisei parar. E minha esposa chegou, o que é que está acontecendo? Eu disse, eu preciso repensar uma série de coisas na minha vida. Porque não está legal como eu pensava. Porque até então eu olhava e dizia assim, não, mas apego... E aí, para abrir mão de uma blusa que eu já tinha separado, entende? Assim, a gente realmente precisa aprofundar mais essa perspectiva, porque a gente sempre olha para a realidade quando ela está dentro do que é o normal. Mas esse anormal vem justamente para nos surpreender. E a gente começa a se ver nessa ideia aqui que Jesus traz para a gente, quando ele vai dizer para que a gente ajunte os tesouros, mas que a gente não precisa estar tão preocupado com essas questões materiais, porque, vejamos, minha casa. E aí quando eu falo em minha casa, a gente pode lembrar, né, de tantas situações que tem, de desencarnações por apego, e os espíritos continuam apegados aos bens materiais, com dificuldade de abrir mão. Às vezes a gente fica pensando, não, mas não existe casa mal assombrada. Eu identifiquei uma, e não era filme. Não era filme. Uma pessoa chegava lá, alugava a casa, passava um tempo, saía. Chegava outra, passava um tempo, saía. Dali a um tempo, ninguém queria mais alugar a casa. E era uma casa numa zona rural do interior da Paraíba. Reunião mediúnica. O espírito se apresenta. Naquela casa só mora quem? Eu. Ninguém mais mora naquela casa. Detalhe, não tinha consciência que tinha desencarnado. Não sabia que tinha desencarnado ainda. E aí o médium dialogador vai com toda a sensibilidade para poder conversar. E não foi só uma reunião. Várias reuniões foram necessárias até que ele compreendesse que tinha desencarnado e que depois que compreendesse que tinha desencarnado, ele permitisse que outras pessoas fossem habitar a sua residência. Pelo apego. Minha casa, meu carro. E quando a gente não tem cuidado, né, nesse aspecto, assim, mas são só palavras. Palavras têm poder, têm força. Minha esposa, meu marido, meus filhos, meus pais. Por que tudo meu? O que é meu efetivamente nesse processo? É para que a gente consiga refletir e, trabalhando dentro dessa perspectiva, compreender que, na verdade, nós somos caminhantes tanto quanto os outros. E a gente está aqui vivendo uma experiência. Essa experiência que nós estamos vivendo aqui, ela nos proporciona oportunidades de aprendizagem. Para que a gente, nesse processo de aprendizagem, vá despertando e compreendendo que nós somos uma engrenagem muito frágil dentro desse processo. Que nós não estamos preparados para lidar com todas as circunstâncias e situações que aparecem à nossa frente. E Jesus, de uma forma muito sábia, vem colocar essa reflexão para nós, a nos chamar a atenção para dizer, olha, tudo o que você tem aqui hoje é em estado de impermanência. Tudo, absolutamente tudo. Até aquilo que a gente está hoje bem tranquilo. Mas tudo está em estado de impermanência. Tudo está mudando, tudo está em processo de mudança. E qual é a capacidade de controle que nós temos em relação a tudo isso? É muito pequena. Eu posso hoje, por exemplo, que não é o meu caso, mas eu posso hoje, por exemplo, ter uma soma vultosa depositada no banco.
Ah, tem algum problema em ter uma reserva financeira? Não. Agora, a gente pode fazer uma pergunta. Quem controla quem? Essa é uma pergunta que a gente precisa parar para responder. Porque se sou eu que controlo a reserva financeira, ok. Mas eu também preciso ter consciência que hoje não, amanhã não. E essa é uma realidade bem curiosa, porque a gente passa pela vida como se a gente fosse viver indefinidamente. E a gente sabe que não é assim. Que vai chegar um momento em que, biologicamente falando, nosso corpo vai encerrar, né, as suas atividades. Pela própria condição humana. A energia que dá vida ao nosso corpo, ela vai se extinguir. E aí vai acontecer o fenômeno biológico chamado morte. Mas a gente vive muitas vezes como se a gente não fosse viver essa experiência. Como se a gente fosse ficar aqui ad eterno. E aí acontece algo muito interessante. Por quê? Porque a gente não conversa e nem prepara as pessoas que vivem com a gente com relação a esse ponto. E aí eu posso dizer para vocês, né? Como eu já falei que trabalhei em banco, hoje eu estou aposentado. Mas como eu falei que eu trabalhei em banco, e trabalhei por quase 30 anos, eu vi acontecer diversas situações de briga. Como a gente costuma dizer aqui na nossa região, né? O caixão não tinha nem baixado, a família já estava se digladiando por conta dos bens. E aí a gente pensa na situação daquele que tinha desencarnado, sofrendo por ver a família brigando. E o que é que eu posso fazer? Aí eu vou colocar para vocês também um pouquinho da experiência lá de casa. Que essa experiência é interessante, porque toda vez que eu estou falando nela, minha nora, ela chega para mim e diz, o senhor precisa mesmo falar nisso? Eu disse, preciso, porque eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, mas o senhor não vai morrer amanhã, se você sabe, né? Você não sabe. Porque lá em casa tem uma pasta. Digo, ó, se eu morrer, eu já sei, pai, tá tudo lá na pasta, com todas as informações. Pois é. Imagina a cara que ela fez para mim quando ela descobriu que eu comprei um plano funerário, né? Tio, ela me chama de tio. Tio, pelo amor de Deus, o senhor tá chamando. Eu não estou chamando nada, minha filha. Eu sei o que eu passei com minha mãe quando ela desencarnou em 2016, que a gente não tinha nada. Então é uma questão da gente entender que é a dinâmica natural da vida. Mas eu preciso compreender qual é o mais importante do processo. Ah, ter uma reserva financeira é bom? É bom. Tem algum problema nisso? Nenhum. Mas a pergunta é quem controla quem? Porque se é a reserva que me controla, então eu vou deixar de lado as pessoas que estão do meu lado, passando por necessidades, para não mexer na minha reserva. Aí eu chego lá do outro lado do mundo espiritual e a minha reserva. O Espírito vai olhar para mim e vai dizer, qual? A reserva que você podia ter trazido para cá é outra. O que é que você trouxe nessa outra reserva? Aí eu vou pedir para ver meu saldo lá do Banco da Providência Divina, como é que vai estar esse saldo? São perguntas que a gente precisa se fazer. Avançando então, Jesus vai trazer algumas observações para a gente, ainda dentro desse mesmo, antes de chegar no mas, tá? Não chegou no mas ainda. Mas aí ele vai dizer, por isso vos digo, não vos inquieteis por vossa vida, com o que comereis, nem por vosso corpo com o que vestireis. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que a veste? Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? Qual dentre vós pode, inquietando-se, acrescentar um côvado à sua estatura? E com relação à veste, por que vos inquietais? Examinai os lírios do campo, como crescem. Não labutam, nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançada ao forno, Deus assim as veste, muito mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos, pois estas coisas os gentios buscam. De fato, o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. E aí a gente pode, fazer uma reflexão
equivocado inicialmente e pensar, então está tudo certo, né? A partir de agora a gente não se preocupa mais com nada, então vamos sentar agora e vamos esperar que as coisas aconteçam. Mas não é bem assim. Porque Jesus também disse, lá em Mateus, no capítulo 18, e se a gente for seguir ao pé da letra, é bem complicado. Porque ele diz assim, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. E quem é que faz isso? Se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. E, logicamente, ninguém faz isso. O que ele está nos chamando a atenção aqui é para que a gente consiga pensar, bom, qual é a palavra, né? Uma palavra que pode definir, uma dentre várias, mas que palavra a gente poderia trazer para esse contexto, para tentar entender o nosso momento atual, inclusive? Vamos falar sobre as preocupações. E aí a gente pode pensar assim, né? O quanto, que a questão não é se eu estou preocupado, é com o que eu estou preocupado agora. E qual é o tamanho dessa ou dessas preocupações na minha existência. Estar preocupado, do ponto de vista da realidade, também não tem nenhum problema. A questão é quando a gente está gastando energia com situações que não acontecerão agora. Trocando em miúdos. Essa é uma reflexão que eu sempre gosto de fazer. Nós tínhamos problemas há um ano atrás, sim ou não? Sim. Tínhamos preocupações há um ano atrás? Sim. Quantos dos nossos problemas de um ano não se resolveram até o presente momento? Possivelmente alguns. Mas a maioria, de uma forma ou de outra, tiveram a sua solução. A questão é quanto de energia nós despendemos em situações que não chegaram a acontecer. Quanto a gente sofreu antecipadamente por circunstâncias que não aconteceram na nossa vida. E o que Jesus vem chamar a atenção da gente dentro dessa passagem é para que a gente consiga... Porque olha o que é que ele vai falar aqui a seguir. Aí sim. Mas buscai primeiramente o reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, esse aqui não é para a gente mais, tá? Esse aqui era só para o povo lá daquela época, o que eu vou dizer agora, tá bom? Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Isso não é para a gente. Isso é só para o povo daquela época que convivia lá com ele, né? Não é assim? Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. E a gente ouve, mas trazer isso para o nosso dia a dia, diante das nossas fragilidades emocionais, é desafiador. Mas é possível. E como é que a gente então começa a trabalhar com essa realidade? Buscar primeiro o reino. E que condições são essas que a gente vai trabalhar nesse olhar em relação ao reino? O reino está onde? Ele mesmo já nos orientou. Não procureis o reino nem aqui, nem ali, nem acolá. Porque as pessoas procuravam o reino físico. Onde é que está o reino? E ele, quando ele se encontra com a mulher no poço de Jacó, ele dá uma resposta a ela fantástica. Porque ela pergunta onde é que se deve adorar a Deus. E ele vai responder para ela dizendo que o lugar de adoração, na verdade, é o templo interior. Que Deus será adorado em toda parte. Porque naquela época existiam os locais específicos em que você poderia fazer o culto a Deus. Deus é adorado em espírito. Então, essa condição de relação com Deus e esse reino, essa busca, ela vai acontecer naturalmente a partir das nossas próprias reflexões e quando eu trago para mim as orientações que me chegam.
através da mensagem de Jesus, através das orientações que a doutrina espírita também nos traz, dos esclarecimentos que o Espiritismo vem nos trazer, principalmente olhando as questões relacionadas à imortalidade da alma, à reencarnação, a questões transcendentais desta existência, que vão me ajudar a entender por que é que eu passo por determinadas situações na minha vida. Ah, mas eu vou saber no detalhe? Não. Provavelmente não. Mas como eu vou desenvolvendo a minha inteligência, Deus é perfeito, eu é que não sou, então tudo que acontece, efetivamente, só acontece com a permissão de Deus. E se tudo acontece com a permissão de Deus, existe uma resposta para cada circunstância da minha vida. Para aqueles questionamentos que muitas vezes a gente faz, por que comigo? Por que comigo? E quando a gente tem mais dificuldade de entender o processo, a gente ainda diz assim, por que não com o outro? Que o outro a gente julga seja pior do que a gente. Por que não com o outro? Por que comigo? E quando a gente começa a mergulhar mais, porque na proposta de Jesus ele vai dizer exatamente isso, buscai primeiro o reino e tudo o mais vos será acrescentado. Quando a gente tem dificuldade de entender essa proposta, a gente costuma estabelecer uma relação de troca com a vida. E é uma relação que pode ser bem complicada. Por quê? Ah, mas eu estou no Viana de Carvalho. Aqui tem campanha do quilo? Tem. Aqui tem no sábado atividades com os grupos aqui, com as mães, né, as vovós e tudo. Então eu estou no Viana lá no sábado, né? Estou aqui, cheguei hoje logo cedo, né? Aliás, amanhã. Cheguei amanhã cedinho, já me preparei, organizei tudo, estou preparando lá, participando das atividades. Aí Eva chega para mim com esse jeitinho bem peculiar de Eva, que ninguém consegue, eu imagino pelo menos que ninguém consiga dizer não a Eva, né? Quando ela chega para pedir alguma coisa. Aí Eva chega com isso, você poderia se vincular? Claro, Eva, eu vou entrando no Viana e eu vou participando das atividades. Dali a pouco eu já estou envolvido em 3, 4, 5 atividades da casa. Estou feliz da vida. Aí lá vem um período de revés. O que acontece? Acontece. A vida da gente é feita de ciclos. São ciclos. Ciclos que a gente pode dizer assim, ah, como foi bom aquele período lá. É ciclo. Tudo passa. As coisas boas passam. Os problemas parece que não, mas também passam. E quando a gente está vivendo essa realidade, aí aparece justamente nesse período que eu estou mais engajado, a dificuldade, a dor, o problema, tudo batendo na minha porta ao mesmo tempo. E aí eu olho para o céu, por que comigo? Eu estou lá no Viana todo dia, estou me dedicando, por que comigo, Senhor? A gente não verbaliza, mas a gente pensa. E o Senhor não disse que se eu fizer a minha parte, tudo mais vai ser acrescentado. Mas não é por aí. Não é por aí. Buscai primeiro o reino e tudo mais vos será acrescentado na perspectiva espiritual. Dos valores que a gente precisa buscar. Se a gente não tiver cuidado, a gente estabelece uma relação muito perigosa com a vida, que é uma relação de troca. Eu vou começar a me dedicar e vou esperar que tudo seja feito em troca. Por quê? Porque eu estou fazendo, eu estou me doando, eu estou me entregando. E o nosso comprometimento espiritual do passado? Quem de nós sabe aqui? Quem é que tem essa condição? E eu lembro de um episódio que foi contado por Sandra Borba que me impactou muito. Até hoje eu lembro desse episódio, em que ela conta que tinha um cidadão lá no Rio Grande do Norte, que era trabalhador espírita, conhecido por Zé. E ela conta que o Zé passou um período bem complicado, e ele começou a reclamar. Porque ele achava que ele fazia muito. E teve o período lá de adversidades, dentro dos ciclos, que acontecem na vida de todos nós. E aí, numa reunião mediúnica,
apresentou-se um espírito. O médium não sabia de nada, só quem sabia era ele, porque ele não tinha coragem de conversar com ninguém sobre mas a revolta íntima que ele trazia. E aí o espírito se apresentou e disse: Zé, quanto é que você acha que você faz todo dia? E ele foi começando a se impactar, né, com aquela situação. E ele: como assim? Eu não estou entendendo. Ele disse: Zé, não, Zé, demonstre para mim quanto é que você acha que você faz todos os dias. Você é um trabalhador valoroso do nosso grupo, mas quanto é que você acha que você faz? E o grupo sem entender nada. Até que de tanto ele perguntar, o Zé já muito acanhado, olha só, né? Ele que pensava que fazia isso, né? Ele muito acanhadamente disse: não, eu acho que talvez isso assim, né, meu irmão? Já encolhendo os braços e diminuindo os espaços para tentar dar uma noção de importância, de grandeza, ao que o Espírito olhou para ele e disse: ó, Zé, eu vou até levantar a mão aqui, ó. O que você faz é isso aqui na obra. Eu acho que ele estava até com os dedos colados ainda, né? Isso é para a gente compreender que o que a gente oferece para a vida e na relação do que a gente recebe, será que seria absurdo pensar que todos nós somos, em última instância, devedores? Porque a misericórdia nos cobra muito menos do que seria necessário que nós pagássemos, para que a gente compreenda o papel que a gente realiza na existência. E para que a gente possa refletir um pouco mais nessa relação que a gente estabelece com a vida, porque é uma relação que precisa ser de compreensão das finalidades. Tem uma música do Legião Urbana que Renato Russo foi muito feliz quando ele vai dizer assim: é estar-se preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é o tempo que nos mata a lealdade, tão contrário a si é o mesmo amor. Estou acordado e todos dormem. E quando essa reflexão a gente traz para a nossa vida, é estar-se preso por vontade. É fazer pelo prazer de fazer. Ah, mas aonde? No Viana? Também. Também. Mas aonde a gente estiver. Com quem a gente estiver. Com a pessoa que está ali batendo a nossa porta, cruzando o nosso caminho. Se for num ambiente de trabalho remunerado, que eu possa me dedicar para buscar primeiro o reino aonde eu estou, inclusive no meu ambiente de trabalho, porque ali eu também estou a serviço de Deus, em primeira instância, e também a meu próprio serviço no processo de evolução. Eu sou essa soma de tudo. Eu sou a soma de todas essas criaturas, entre aspas, onde elas se encontram. E um dos desafios que eu tenho é que eu não precise ser uma pessoa no ambiente de trabalho, outra pessoa na casa espírita, outra pessoa dentro de casa. Ah, isso acontece? Acontece. Certa vez eu conversava com uma pessoa que me disse: mais difícil é precisar ser duas pessoas. E aí eu disse: como assim? Não, porque eu não posso ser a pessoa que eu gostaria de ser aqui no trabalho. No trabalho é uma pessoa austera, cobradora. E eu disse: mas por que você não pode ser essa pessoa? Não, porque senão todo mundo vai me levar a pagode. Isso eu acho que não. Eu acho que se você permitir que as pessoas se aproximem de você, você vai descobrir um outro lado e você vai querer avançar ainda mais justamente nessa relação, em que você vai poder se doar mais e quem sabe se a experiência que você vai receber não vai ser ainda melhor. É ter a sensibilidade. A sensibilidade. Richard Simonetti, num dos seus livros, conta a história de uma senhora que chegou na casa espírita, num dia de semana, bastante agoniada, e disse: olha, eu já bati em todo canto, só faltava vir aqui. E aqui eu disse que só vinha em último lugar,
porque eu estou passando por um problema e eu vim saber se você pode me ajudar. Porque a pessoa que me mandou vir aqui disse que vocês mexem com essas coisas. O rapaz então olhou para ela e disse: o que a senhora veio buscar aqui? Ela disse: olha, eu perdi uma joia valiosíssima de família que vem passando de geração para geração. Eu não sei que fim levou essa joia. E eu vim para saber se você pode me ajudar a encontrar essa joia. Quando a gente está tomando contato assim, né, você já fica... A senhora não está entendendo, né? Mas a sensibilidade que ele teve na resposta fez toda a diferença. Ele não estava ali obrigado. Ele estava ali entendendo qual era o papel que ele estava cumprindo naquele momento. Ele olhou para ela e disse: olhe, fique. Quem sabe a senhora não encontra a joia que a senhora está procurando. A mulher ficou. Dali a alguns meses, ele chegou para ela, lembrou da história. Ela já havia se tornado uma pessoa do grupo, trabalhadora, ativa, envolvida, responsável. Ele: sim, mas e a joia? Achou? Aí disse: não, achei não. Mas eu achei outra muito maior do que aquela que eu estava procurando. A sensibilidade, essa capacidade que todos nós temos de nos colocar no lugar do outro através da empatia. Buscai primeiro o reino e tudo o mais vos será acrescentado. Então, na medida em que eu estou mergulhando mais dentro de mim e descobrindo as minhas limitações, eu também vou entendendo que as outras pessoas também têm as suas limitações. E isso vai me favorecendo a conseguir compreender melhor como é que o outro funciona. Porque eu também preciso compreender melhor como é que eu funciono. Eu ainda sou um grande desconhecido de mim mesmo. E a gente pode pensar assim: mas eu estou preparado para enfrentar as mais diversas circunstâncias. Eu posso dizer a vocês que tenho pensado muito em relação a isso. Porque existem circunstâncias na vida que eu não estaria preparado para lidar hoje. E eu preciso refletir mais. Porque é verificar, na verdade, mas eu já tenho condições de lidar com essas situações da forma como a minha vida se apresenta hoje. Se as perspectivas da minha vida mudarem, eu vou continuar tendo essa mesma condição de enfrentamento? Não sei. Não sei. É preciso lidar compreendendo que, como eu falei antes, como a nossa vida passa por ciclos, esses ciclos se apresentam justamente para que a gente possa aproveitar. Aquele ciclo mais tranquilo, que a gente pode chamar de dias comuns, são dias comuns. Mas o que acontece demais no dia comum? Nada. Existem dias que ficam marcados na nossa vida. Para sempre. Nascimento de um filho, dia do casamento, o dia da desencarnação de algum parente querido, um período de doença de alguém na família que a gente enfrentou. Esses não são dias comuns. Mas a maioria dos dias é de dias comuns. E a pergunta que a gente pode se fazer é: por que não aproveitar os dias ditos comuns para fazermos esse investimento que a vida nos pede, para que a gente possa mergulhar mais fundo na busca dessas respostas, para que a gente não seja tão surpreendido pelas nossas atitudes, para que a gente não se entristeça com determinadas posições que a gente toma, para que a gente não se arrependa de determinadas falas que a gente faz, como diz um amigo meu, que se pudesse, na hora que a palavra está saindo, pegar e engolir de novo, mas não tem mais jeito, porque já disse. E o pior é que, assim, quem tem a memória boa é complicado. Porque às vezes a gente diz uma coisa, numa hora de raiva,
Aí aquela coisa que a gente falou, dali a 10 anos, né, num momento assim, bem... A pessoa olha para a gente, está pensando que eu esqueci que lá no dia 15 de fevereiro de 2002, e a pessoa repete exatamente o que a gente disse. Eu não esqueci. E a gente diz, meu Deus, para que eu fui falar aquilo, né? Mas falou. E o que eu posso fazer para evitar? É me esforçar para que eu não precise passar novamente por aquelas situações. Estou com raiva. O que é que eu faço com a raiva? A raiva é de quem? É minha. Ah, não, mas você... Mas a raiva é minha. Em cima de algo que alguém fez. Eu até já contei essa história aqui, né? Minha filha mais velha. Ela fez algo que eu nem me lembro mais o que foi, na verdade. Mas aí ela veio conversar comigo. Que eu sempre falava, né? Ó, precisa conversar e tal. Aí ela fez algo que eu não gostei. Ela chegou para mim, pai, vamos conversar? Eu disse, agora não. O senhor não quer conversar comigo? Eu disse, agora não. Olha só na cabeça dela, né? Como é que estava lá. Mas pai, o senhor disse que a gente tem que conversar. Eu disse que a gente tem que conversar. Mas agora não é hora de conversar. Mas por quê? Por quê, né? Porque eu estou com raiva. Aí ela regalou os olhos para mim. O senhor está com raiva de mim? Eu disse, não, eu estou com raiva do que você fez. E como é que vai ser? Eu disse, a raiva vai passar. Quando a raiva passar, a gente conversa. Lembrando lá de uma frase, né, que é atribuída a Gibran Khalil Gibran, que ele diz que a gente grita com as pessoas, embora a gente possa até estar bem pertinho delas, né? Mas por que a gente grita? Ele vai responder que a gente grita porque os nossos corações estão muito distantes uns dos outros. Por isso que a gente grita com as pessoas. E aí passou o tempo. Depois ela chegou e disse, passou a raiva? Aí eu disse, passou. Vamos conversar? Eu disse, bora. O tempo passa. Aí quem foi que fez a raiva dessa vez? Eu. Aí eu cheguei para ela, vamos conversar? Não. Por que não? Qual foi a resposta? Estou com raiva do que o senhor fez. Eu digo, tá bom, então você aprendeu. Você não está com raiva de mim, não. Não estou com raiva do senhor, não, mas eu estou com raiva do que o senhor fez. Eu digo, tá bom. Então, depois a gente conversa. É a gente compreender que tem o tempo para que isso seja digerido emocionalmente. E quando essa digestão emocional acontece, a gente pode sentar civilizadamente e conversar, controlando os impulsos. Porque, afinal de contas, a proposta é justamente buscar primeiro o reino, que tudo mais vos será acrescentado. Na medida em que a gente vai mergulhando nesse processo, a gente vai encontrando respostas. E existe uma beleza muito interessante nesse contexto. Muito interessante. Quando a gente consegue se entender assim, eu estou com raiva, né? E antes eu estava bem. Quando eu estou bem, para que eu desestabilize, o processo é rápido ou é lento? Vocês concordam? Façam assim com a cabeça, né? Como diz Marlon. Marlon é quem faz isso, né? Vocês concordam? Façam assim com a cabeça, né? Eu estou bem. Para desestabilizar, o processo é rápido. É? Agora vem a pergunta seguinte. E para voltar? É rápido ou é demorado? Bem demorado. E por que é então que é bem demorado? É porque a gente ainda tem muita dificuldade de voltar à condição que a gente estava antes. Ah, mas é possível? É. E esse é um dos desafios. E a beleza que existe nesse processo é justamente essa. É a gente conseguir entender por que eu estou com raiva? Por que eu estou tão incomodado com essas situações? Oportunidades bem interessantes para a vida. Ah, eu acordei hoje, eu não estou bem. Por que eu não estou bem? Por que eu estou meio azedo? Por que eu estou tão amargo? Mas ninguém fez nada. Mas o que está acontecendo comigo? E ao invés da gente, deixar de lado, é a gente mergulhar mais fundo nessa realidade.
É aquela proposta que Santo Agostinho traz para a gente lá na questão 919, que eu acho fantástica, porque ele vai dizer assim, formulai, na questão 919A do Livro dos Espíritos, uma parte da resposta, a resposta é linda, a resposta que ele dá a Allan Kardec é linda, falando sobre o autoconhecimento. Mas tem um trecho lá que eu considero assim um primor, porque ele vai dizer, formulai de vós para convosco inúmeras questões, e não temais multiplicá-las. É você consigo dentro desse processo. E para fechar, meus irmãos, minhas irmãs, a nossa fala de hoje, eu lembro de um relato do poeta Ferreira Goulart, poeta maranhense, em que eu descobri essa mensagem, na verdade, num LP. Aqui tem algumas crianças, depois vocês explicam o que é o LP, tá bom? Tinha um LP na casa da minha avó. Não. O tempo está passando tão rápido que a gente estava conversando essa semana lá na federação e foi falar isso. Não, porque o pendrive, eu digo, o quê? O pendrive, eu digo, meu irmão, ninguém usa mais pendrive hoje em dia, não. Né? É ultrapassado. A gente trabalhava com pendrive em 2019, olha só. Hoje a gente não trabalha mais, né? A velocidade. Mas então, na casa da minha avó tinha uma radiola, né? E na radiola eu escutava algumas músicas que, assim, eu escutava, na verdade, por tabela, né? Porque eram os discos que os meus tios gostavam. E meu tio é um fã, né, de Raimundo Fagner. E Fagner lançou um LP com Mercedes Sosa cantando músicas em espanhol e havia uma música em português. O nome dessa música é Traduzir-se. E a música é linda. Só que eu não entendia o porquê dessa mensagem, né, da poesia. E depois eu fui conhecer que era, na verdade, uma poesia de Ferreira Goulart, nascido no Maranhão. E pesquisando, eu terminei descobrindo que Ferreira Goulart, ele escreveu essa poesia num dia muito interessante da vida dele. Interessante em termos de oportunidade. Olha como parece conosco. Ele sai de casa para o trabalho, na época ele morava no Rio de Janeiro, e era correspondente da sucursal do estado de São Paulo. E ele conta que sai de casa, andando a pé, que era relativamente perto, e com a cabeça cheia. Isso não acontece com a gente, né? Só Ferreira Goulart. E ele estava lá, a cabeça cheia, né? E tudo que ele queria era não encontrar ninguém no caminho. E ele encontra um casal que ele não conhecia, mas que era profundamente fã do trabalho poético dele. E vinham conversando sobre ele. Então você imagine a expectativa que é criada. Um casal conversando sobre Ferreira Goulart, apaixonados pela poesia de Ferreira Goulart, e encontra com Ferreira Goulart. É muita coincidência. E o casal faz aquela festa. E como é que ele estava? Muito mal. O encontro, que tinha toda aquela expectativa de início, ele resume como tendo sido uma tragédia. E eles se despedem e Ferreira Goulart vai na direção do seu trabalho. E se ele não estava bem antes do encontro, imagine como é que ele ficou depois do encontro. Porque ele diz, afinal de contas, quem sou eu? Quem sou eu? E ele chega na redação do jornal com essa pergunta. E então, aí vem o diferencial da alma, né, do poeta. Ele senta e vai escrever a poesia. Que me encantou quando eu ouvi musicada, mas que por si só é linda. Quando ele vai dizer, uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa e pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte é uma questão de vida e morte. E ele termina fazendo uma pergunta, será arte? Que possamos ficar com essas reflexões de Ferreira Goulart, para que a gente consiga mergulhar cada vez mais e melhor em quem nós somos, para descobrirmos
qual é o verdadeiro caminho da felicidade que há de nos levar a Deus. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe.